Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 4 de maio de 2023 e hoje é o Dia Nacional da Oração aqui nos Estados Unidos. Não sei se nem muitos de nós cristãos aqui estamos alertas quanto a isso, mas eu gostaria muito de o Senhor tocou no meu coração essa semana para poder fazer uma oração para meus amigos, minha família e aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, que estão passando por batalhas mentais, como eu gosto de chamar essa questão da saúde mental. Eu estou trabalhando agora na minha autobiografia, mas na verdade é meu testemunho, mas o gênero literário vai ser classificado como autobiografia. E eu quero fazer essa oração agora, porque o Senhor colocou isso no meu coração, porque como se eu estivesse olhando pra trás. Muitas pessoas há 2 semanas e semana passada têm vindo conversar comigo e falar que tá passando por muito problema com questão de saúde mental. Então, o Senhor colocou isso no meu coração pra eu orar pra aquela Daiane, naquele período da vida que ela passando por essa mesma situação. E isso move muito meu coração, porque é um momento que a gente não sabe explicar por que essas coisas acontecem. Eu escrevo diário desde 3 anos de idade, quando meus pais se divorciaram, e eu pensei que se eu conhecesse melhor, se eu conhecesse por que as coisas acontecem comigo e tudo mais, que isso iria me ajudar a lidar com meus problemas. E quando eu tava no final da faculdade, tava num turbilhão tão grande que eu não conseguia mais administrar. E depois de 2 anos fazendo terapia, no final desses 2 anos, na verdade fazia um pouco de terapia no início que meus pais se divorciaram, que a minha querida tinha sido a diretora da escola agrícola na época, ela recomendou o psicólogo pra já começar a trabalhar comigo assim que meus pais se divorciaram, mas depois foi interrompido um período e depois retornei na faculdade porque tava um pouco fora do normal. E aí no final da faculdade eu passei por 3 psiquiatras e um dos últimos dele, minha mãe foi particular e minha mãe conseguiu um remédio que conseguiu me controlar um pouco sem me deixar dormindo. E eu odeio qualquer tipo de remédio de tudo. Eu não tomo nem Tylenol quando eu tô com dor de cabeça, porque eu acho que tudo eu posso aguentar. Eu gosto de ser a caipira forte. Então, foi muito difícil pra mim e eu tentava resistir e chegou um ponto que eu tava bem controlável. Mas eu chegava pra Deus e falava assim: Senhor, a depressão nem é o meu maior problema e o Senhor sabe disso. Quando eu tava na faculdade, eu tava distante do Senhor. Eu tava longe da minha igreja local, que era em Batiba, eu tava em Vitória, na capital. E eu lembro que eu sentia sozinha, assim, mas eu não precisava sentir sozinha, porque eu sabia que eu poderia ter Deus comigo. Mas o momento que eu voltava pra Deus, era o momento que eu sabia que eu tava em pecado, mas eu não sabia como que eu só corria de Deus, porque o meu pecado me fazia ter vergonha e me afastar dele. Mas o amor dele era tão grande que ele me chamava. Então, o amor dele é tão irresistível que eu não conseguia correr do Senhor. Então, às vezes eu tava indo na igreja, mas eu chegava dentro de casa falando: Senhor, por que eu continuo pecando? Por quê? Se eu quero, Senhor, que as pessoas saibam, Senhor, quem tu és. Não importa, Senhor, se eu me formar com PhD. O Senhor sabe que eu nunca vou deixar de acreditar que o Senhor existe, que o Senhor é meu Pai, mas eu tenho vergonha do testemunho que eu tenho. E quanto mais, Senhor, eu tento fugir, tento fazer tudo certinho, eu faço igual Paulo, eu faço ainda mais errado, porque parece que a lei tá no meu coração e eu tenho que seguir a lei. E a lei parece que me puxa pra mais pra baixo ainda, que eu tô tentando seguir. Eu não sei o que tá acontecendo, Senhor. Então o Espírito Santo começou, e eu abri a palavra, é chamado aqui nos Estados Unidos de Bible Deep. É uma amiga daqui, na época eu era católica, ela me falou que é chamado aqui. Mas na igreja Pentecostal Maranata do Brasil, a gente faz isso também. A gente tá orando e a gente abre a Bíblia e pede Deus uma direção. Todas as santas vezes que eu estava em pecado, e que eu chegava na minha casa e quebrantava, pedia ao Senhor, o que ele fazia comigo? Ele parecia brincadeira. Mas várias vezes eu abria a Bíblia, às vezes cai em Salmos, cai não sei aonde e tal. Mas todas as vezes que eu tava em pecado, Jeremias e Isaías, às vezes, mas Jeremias era... E eu li, tipo assim, 5, 9 capítulos. Era Deus jogando na minha cara. Falava assim: você tá parecendo uma cabrita na beirada da estrada, que não sei o quê. Falei assim: toma esse, Senhor. E chorando, porque o Senhor tava me mostrando o meu pecado. Tava expondo, não expondo o meu pecado. Ele tava quebrantando meu coração, falando: olha, eu te conheço, mas era eu e ele. Sabe? Não era ninguém, na igreja, não era ninguém, era eu e o Senhor. Então não tem como a gente correr. E aí aquilo foi quebrantando meu coração. E aí depois... ele começava a trazer em Jeremias falando: mas eu vou te dar um coração novo. Eu vou te dar um coração que não é de pedra, que não é esse coração que corre de mim, um coração de pedra. Eu vou te dar um coração de carne, que você vai me amar, que você vai me seguir. E eu chorava, falando: Senhor, quando você vai mudar esse meu coração? Quando? E aí, em alguns momentos, quando eu tava naquela situação perdida, porque eu não tive muitas raízes, porque as raízes a gente cria aqui na leitura da palavra, que a gente realmente cria nossas raízes. E aí quando vem o vento, a gente balança, pode perder até a folha, a árvore pode ficar pelada, mas a raiz que tá ali, ela faz tudo crescer de novo, sabe? E como eu cresci com muito recurso, às vezes, limitado de entendimento da palavra, mas também apontava pra Deus muitas das vezes a igreja que eu passei, eu balançava capaz pela mas Deus começou a fazer as minhas raízes crescer ali naquele momento, na faculdade, sozinho com Deus. E aí, o Espírito Santo tocava no meu coração: vai ler a palavra. Eu falava assim: Senhor, eu tentei ler a Bíblia quando eu era pequena e não deu certo. Porque eu começava a ler quando chegava em Gênesis e chegava no capítulo 26 por aí, mais ou menos, eu falava assim: não tô entendendo isso, como que, né? Enfim, mas a revelação da palavra de Deus, o Senhor esconde pra aqueles que têm orgulho e o Senhor revela aos humildes. Então talvez era o meu orgulho que não estava deixando eu ler a palavra de Deus. Mas naquele momento de quebrantamento, o Senhor ia revelando todos os mistérios pra mim que tá aqui, ó. Porque a palavra dele fala isso. Então louvado seja o nome dele. E em dezembro de 2016, eu tive uma crise tão forte, que eu não conseguia parar em pé, minhas pernas tremiam. E o pai do meu primeiro filho, isso foi antes de eu engravidar do Carlos Antônio, engravidei foi por volta de janeiro de 2017. E a minha avó, elas me levaram na igreja da Irmã Iracilda, em Batiba. E a Irmã Iracilda fez uma oração pra mim. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade, de depressão, de crise do pânico, que a crise do pânico era a que mais estava me atacando, assim, naqueles momentos. Parecia que meu coração ia acelerar até parar. Enfim, quem passa por essas coisas sabe como é que é. E a Irmã Iracilda durou pra mim. E eu até tenho um estudo de mães toda segunda-feira, eu até tenho uma cestinha de oração aqui, porque a Irmã Iracilda, que ela tinha uns pedidinhos de oração, a gente escrevia lá e orava. É uma mulher muito de oração, minha avó também. Agradeço muito a elas. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais tive, mas isso não quer dizer que ela é a santa, não sei o que, é o Espírito Santo de Deus. Se você crê no seu coração, o Senhor pode te curar na sua casa. Às vezes vai ser um processo. E também tem vários tipos de depressão. O problema hoje em dia é que a psicologia
como um produto da sociedade capitalista, ela é focada no indivíduo. Então, às vezes, o psicólogo nem vai falar tudo que é necessário de falar, porque você tá pagando pra ele e ele vai querer fazer você se sentir bem, então ele vai te ouvir mais que falar qualquer coisa. Porque até mesmo porque ele tem que te entender, né, pra falar qualquer coisa. Mas ele vai te ouvir. E vai te dar algumas sugestões e você vai fazer o que você quiser. O problema é que quando a gente faz o que a gente quer, a gente não quer fazer. E muitas coisas que são necessárias pra gente fazer pra gente sair dessa. Então, assim, é uma batalha. A gente tem que puxar, é batalha, batalha, batalha. E eu não consegui sozinha. Então, Deus veio e me resgatou. Mas, enfim, só trouxe esse panorama pra vocês saberem mais ou menos aonde que eu vim. Se você tiver alguma dúvida, talvez eu faça algum outro vídeo específico mais pra frente. Ou então você deixa nos comentários aqui embaixo a sua experiência, o que você tá passando. Ou até escreve assim, oração. E aí eu vou tentar escrever o seu nome e vou fazer uma intercessão no meu caderninho de oração específico, né? Com as crianças até junto, que eles gostam de orar também. Enfim, mas eu só queria dividir isso com vocês e fazer uma intercessão para os meus amigos do Brasil e a minha família nos Estados Unidos e a família do Brasil também, os amigos aqui nos Estados Unidos também que estão passando por essa situação. Que não são poucos, são muitos. E eu acho que quando a gente é um nascido de novo, quando a gente é um bebê em Cristo, quando a gente não tem muita raiz, não entende muitas coisas, a gente passa umas coisas assim. Claro que tem vários tipos de tristeza, tem vários tipos de depressão, tanto na medicina quanto espiritual também, né? Que a gente vê que pessoas, assim, eu não gosto de falar heróis da fé, porque o único herói da Bíblia é Deus, e a gente, todo mundo falha, a gente, até a perseverança que a gente tem até o fim é Deus que dá essa graça pra gente. Mas o Jó, ele é o livro mais velho da Bíblia, e fala sobre isso o tempo inteiro. Tinha homem mais justo que o Jó, gente, talvez o Enoque, algum lá, não sei, mas o Jó, ele é assim, Deus fala que Deus amava Jó, e ele foi julgado e tudo, e ele tinha esse problema, e enfim, Deus estava com ele o tempo inteiro, e ele passou por esse pedaço. Elias subiu ao céu na carruagem de fogo, gente. Ou era Eliseu? Não, a capa que ficou com Eliseu, né? O Elias que subiu mesmo. Sim, meu filho, o nome dele é Elias. Então, assim, como que você vai falar que você é falta de Deus? Esses homens não tinham falta de Deus, não, gente. Eles só passavam uma quebrada. E era isso. E tem uma tristeza. Outra tristeza espiritual que é diferente. Que outros tipos, né? Na Bíblia fala que algumas tristezas operam para a alegria. O que isso quer dizer? Vocês dão um Google, vê onde está na Bíblia e procura lá. É Cartas de Paulo. Ele fala que algumas tristezas operam para a alegria. E em 2017, essa foi justamente a tristeza que me bateu. Era mais uma alegria do que uma tristeza, mas eu sabia que era uma tristeza boa. Era uma tristeza do quebrantamento. Eu lembro que eu voltei pra igreja e logo quando eu era uma mãe solteira e eu voltei pra igreja, que eu falei assim, Senhor, a coisa mais importante da minha vida é o Senhor. E eu quero voltar pra igreja e ter comunhão contigo. E aí eu lembro que nos primeiros 2 meses eu tava indo em todo o evento que a igreja tinha. Oração da senhora, só tinha senhora mais de 30, 40 anos e 60 e não sei das quantas. E eu tava lá junto orando com elas. Que relacionamento maravilhoso estar lá com elas. A irmã Raquel, né, que o pai dela faleceu. Nem acredito, mas Deus abençoe que o testemunho dele jamais seja em vão. E o irmão Tomás ali tocou muitas vidas em Batiba. Enfim, a gente orava ali e estudo bíblico na casa de um, na casa de outro, eu ia em todos. Até quando eu tava fazendo pós-graduação no IFES, eles cancelaram a aula, eu ia com o estudo bíblico na casa do irmão Tomás. Debaixo de chuva com o Carlos Antônio. E que momentos maravilhosos que a gente teve com Deus. Eu ia pra tudo. E aí teve um dia, um episódio que o inimigo jogou uma seta, tinha uma cagadeira. E um amigo foi me ajudar. Enfim, e aí depois disso eu caí e imediatamente eu tive uma tristeza, tipo uma tempestade. Eu tive uma tristeza, não uma tristeza ruim, mas uma tristeza que operou com alegria. Falei assim, Senhor, confessei meu pecado aos pés do Senhor, chorando. Aos prantos, e falei, Senhor, me perdoa e me traz de volta, porque eu não vou desistir. Eu vou voltar pra igreja. Não vou me esconder de ti mais, Senhor. Não vou fugir de ti mais, porque eu sei que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então eu voltei. E o Senhor, e a Bíblia fala, se não me engano, em Mateus, que aquele que confessa o seu pecado, o Senhor é fiel pra perdoar. E foi maravilhoso. E eu sinto a graça do Senhor também. O inimigo, ele vai te acusar depois dessa. E aí é a consequência do pecado, né? A espada. Mas foi maravilhoso. Então o Senhor, ele não te deixa. E essa tristeza que eu tive nesse momento, e eu voltei pra igreja depois que confessei meu pecado e deixei, foi uma coisa que operou com alegria, porque agora foi durante o processo do comecinho do meu relacionamento com Deus, que hoje eu tenho, que é uma coisa que me traz, que me leva nas tempestades, que me leva quando eu tenho batalhas mentais, isso que eu quero falar, batalhas mentais, elas acontecem na vida do crente, na vida do descrente, na vida de todo mundo, né? Mas hoje em dia, se eventualmente, quando eu tenho alguma batalha mental, principalmente como mãe, né, gente, que é muito comum, a gente, depois que o neném nasce, apesar que depois do neném nasce eu nem tive muito não, foi mais no começo mesmo, quando eu tava aqui nos Estados Unidos, tava meio perdida, pela crise de identidade, eu sou brasileira, mas não posso ter orgulho brasileiro, não sou americana também, não vou ser, mas onde que eu tô? O que é crise de identidade? Falei assim, eu sou de Deus. Até no céu, aonde que eu for, eu sou de Deus. Então, foi esse processo. Então a gente tem que ter raiz. Aí a raiz é aqui, ó, na palavra do Senhor. Então, só encorajar você, se você tem a certeza da salvação, se você ainda não tem, gostaria de fazer uma oração pra vocês agora. E eu gostaria de encorajar vocês a buscar os caminhos do Senhor. E eu tenho a maior alegria no meu coração de falar que toda essa felicidade, toda essa tristeza, essa depressão, essa coisa que tá você te puxando pra baixo agora, em nome de Jesus, isso vai te levar até Ele. Porque é o que aconteceu comigo. Então, se o Senhor tem um chamado na sua vida, se o Senhor, ele te chama a um caminho de salvação, Ele te escolheu desde a fundação do mundo,
e Ele te preparou para fazer as boas obras dele, que Ele já preparou, que Ele vai te levar. Você só tem que falar, se Ele está, só tem que colocar seu nome na listinha e Ele te leva. E ainda que você cair, o Senhor vai te levantar, porque a palavra de Deus fala que, ainda que um justo cair, ele não vai ficar prostrado. O Senhor levanta a gente. Então, a gente tem que parar de pensar que isso depende da gente. Ah, mas eu não sinto ainda que é o momento. A gente nunca vai sentir, porque a gente é carne, nossa carne, a gente vai sempre correr de Deus. Mas se o chamado dele nesse momento na sua vida está sendo irresistível, eu acho que não tem nem palavras pra falar, né? Vai do jeito que você tá. Vai do jeito que você tá, porque no processo ele te santifica. Entendeu? E esse processo vai levar até a morte, porque a palavra de Deus fala em Provérbios, em algum lugar lá que vocês dão no Google, que fala assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai clareando até esse dia perfeito. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai corrigindo as arestas até o fim, mas não resiste chamado dele, não. Com o amor de Deus e um relacionamento com ele é a alegria e a paz verdadeira. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós vemos o Senhor diante de Ti nesse momento, Senhor. Te agradecer, Senhor, por ser Criador, por ter criado, Senhor, árvores que ser humano não consegue criar, por ter criado a vida humana que o ser humano não consegue criar, por ter criado o casamento no céu, porque nós seres humanos a gente não criou o casamento, por ter criado, Senhor, o amor no céu. Porque o amor, Senhor, não foi criado na terra, ele foi criado por Ti. Obrigada, Senhor, por nos revelar o que é o amor. O Senhor é criador de todas as coisas. Se o Senhor nos criou, Senhor, e é onisciente, nos conhece. Se o Senhor sabe até os fios de cabelo da nossa cabeça, se o Senhor nos conhece dentro do ventre da nossa mãe, e ainda tem planos pra gente antes que o Senhor criou o mundo. Senhor, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha de encontro à vida, Senhor, desses amigos, dessas pessoas da nossa família que estão passando por esse momento difícil, Senhor, na caminhada, na jornada deles contigo. Ou se alguém, Senhor, ainda não te conhece, mas o Senhor tem chamado, Senhor, aquele coração. E aquele coração tem te resistido, Senhor. Eu te peço agora que por misericórdia, Senhor, que o Senhor cumpra na vida deles o que o Senhor prometeu na Tua palavra e o Senhor cumpriu na minha vida para a honra e glória do Teu nome. Troca, Senhor, esse coração de pedra, Senhor, no coração de carne. Toca agora, Senhor, neste momento na vida dessas pessoas e arranca esse coração de pedra, Senhor. Dê, Senhor, um transplante na vida dessas pessoas de um coração que vai te amar, que vai te louvar, que não importa quantas vezes esse coração vai cair e vai ser julgado, Senhor. O Senhor vai trazer esse coração e vai levantar ele, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E essas pessoas vão reconhecer, Senhor, no íntimo da alma delas, que o Senhor é Deus na vida delas, que elas não estão sozinhas. Aleluia. Que essas pessoas não estarão sozinhas, porque ainda, Senhor, que elas estejam cercadas de amigos e se sintam sós. Ainda, Senhor, que elas estejam em comunhão, mas se sintam sós. O Senhor vai estar com elas, Senhor, em cada dia da vida delas até o fim dos tempos, porque o Senhor é conosco, Senhor. E o Senhor nos ama tão profundamente que nós não podemos entender, Senhor. O nosso amor humano é limitado. Mas o pouco do seu imenso amor que o Senhor se revelou a nós, e não foi pouco, não foi muito, foi apenas suficiente. Em João 3,16, o Senhor fala na Tua palavra que o Senhor deu o Seu único Filho pela nossa vida de pessoas merecedoras. O Seu Filho amado, que sempre te obedeceu. O Senhor deu a vida dele pela gente que não vale nada. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu Filho Jesus.
Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem provido para nós. Às vezes não é a casa, o carro, a conta no banco. Às vezes é o suficiente. Obrigada, Senhor, pelo maná. Obrigada, Senhor, pelo maná, pelo suficiente, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelo suficiente, porque isso é tudo que nós precisamos. A gente não precisa de mais nada que não seja apenas o suficiente. A gente não precisa de uma carreira. O Senhor sabe do que nós precisamos. Eu precisava ser mãe e eu não entendia. Obrigada, Senhor, por me transformar. Por transformar o meu coração através da maternidade. Senhor, muito obrigada. Pelas vezes o Senhor está corrigindo, trabalhando no nosso coração e a gente não está entendendo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Então, Senhor, obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que agora estão recebendo essa oração. E que essas pessoas venham até a Ti, Senhor, e que encontrem uma igreja local, ou que mesmo que comece na casa delas, porque eu sei que eventualmente elas vão sentir o desejo no coração delas de encontrar uma igreja local para estar em comunhão. E ainda, Senhor, que lá estejam pessoas imperfeitas. Essas pessoas que o Senhor está chamando hoje, elas vão para a igreja e mesmo que seja julgada, mesmo que encontre pessoas imperfeitas, elas vão continuar lá. Porque elas estão lá não pelas pessoas, não pelaquela comunidade ou aquele clube social, mas elas estarão lá para te adorar em espírito e em verdade, e vai edificar, e vai consolar, e vai exortar a vida daqueles irmãos que vão estar lá nessa igreja local. Eu te agradeço, Senhor, e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E eu não vou fazer isso mais longo do que já foi. Mas muito obrigada por receber essa oração, por enviar talvez esse vídeo para uma pessoa que você ama e que tá precisando de uma palavra de consolo. Porque muitas das vezes, quando a gente passa por esses momentos, como aconteceu com o Jó, né? A gente é amigo e a gente fala assim, não, você deve ter feito um trem errado, você tá pecando, não sei o quê. Às vezes não é. Às vezes é o processo que a pessoa tem que passar. E às vezes é algum pecado, talvez é também. Porque Judas Iscariotes, ele andou com Jesus, ele foi um discípulo de Jesus por algum tempo. Mas ele nunca chamou Jesus de pai, de Deus, de filho de Deus, de salvador da minha vida. Ele sempre chamou Jesus de professor. Então, ele queria seguir, mas ele não tinha o que faltava para ele. E então ele seguia Jesus, mas quando ele traiu Jesus, ele sentiu uma tristeza tão terrível de ter traído Jesus, porque ele sabia que Jesus era santo e filho de Deus. Então ele suicidou, porque aquela tristeza de traição do filho de Jesus era tão grande. Ele sentiu tanto o remorso que ele tirou a vida dele ali. Então, a gente não quer que a nossa vida termine ali. A gente não quer. Se a pessoa que às vezes por algum motivo isso acontece, a gente não sabe se vai ser salvo ou não. Eu não tenho esclarecimento, eu não tenho conhecimento bíblico, consenso sobre isso. Mas eu sempre fui covarde, eu nunca tive coragem de tirar a minha vida. Embora o inimigo estava ali na minha mente o tempo inteiro, o tempo inteirinho, falando, o mundo vai ser melhor sem você, a sua família vai te amar se você não estiver aqui. Talvez eles vão sentir falta de você quando você não estiver aqui, porque agora ninguém te ama, não te valoriza. Pensa, batalhas mentais, é o inimigo plantando sementinhas na sua cabeça para te tirar do propósito. E se você acredita no inimigo e não acredita nisso aqui, ó, na palavra, João 3,16, que fala que Jesus te ama, que você não tá sozinho, é o mesmo truque, desde a criação do mundo. É a cobra chegando e, ó, falando na sua cabeça. E aí os pensamentos vêm, ó, e a cobra vai lá e fala isso e aquilo. Que nem ela tentou Jesus no deserto. A cobra, o inimigo, o Satanás, ele tentou Jesus no deserto 40 dias, 40 noites. Ele falava, Jesus, transforma essa pedra em pão. Jesus faz isso, faz aquilo. Ele tá tentando. Então o inimigo vai plantar, ó, vários pensamentinhos na sua cabeça pra você acreditar que o mundo vai ser melhor sem você. Mas o Senhor me fez ver aqui hoje, durante a sonequinha dos meus filhos, pra te falar. Não acredita, não. Você acredita aqui, ó, na palavra do Senhor. Abre sua Bíblia e vai ler. Quando essas batalhas mentais vierem na sua cabeça, ó, você toma esse antidepressivo. Você abre, você não sabe nem onde, ó, abriu. Bum, ó. Ó, the suffering and glory of the servant. O sofrimento e a glória do servo do Senhor.
Vejam o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Aqui está falando em Isaías, capítulo 52, versículo de 13 ao 15, está falando de Jesus. Mas você sabe o que também que a Bíblia fala? Que se Jesus, o rei do universo, ele foi tratado, muito maltratado aqui na Terra, se você quer ser um seguidor de Jesus, você não espera ter um tratamento melhor do que ele teve. Se prepare para o esculachamento. Se prepare para ser julgado e talvez até ser levado cativo, preso, morto, essas coisas, sabe? Coisa básica assim da vida do crente. E se não, o julgamento dia a dia, porque isso também dói. Mas então é isso, eu queria deixar essa palavra, essa oração pra vocês e tenham um bom dia em nome de Jesus. Tchau!